Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Diz o seguinte a palavra do nosso Deus: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Então Salomão, ele havia concluído a construção da casa de Deus, do primeiro templo. Continuando a leitura, versículo 12. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Então, como nós falamos, Salomão, ele quem construiu o primeiro templo de adoração para o povo em Jerusalém. E aqui nesse momento, depois que ele efetuou a construção, depois que ele apresentou sacrifícios para Deus, Deus apareceu para ele e Deus estava confirmando com Salomão que ele havia escolhido aquela casa, aquele templo, para lugar de sacrifício, ou seja, Salomão, ele havia consagrado aquele lugar ao Senhor. E Deus, por sua vez, estava confirmando. Agora, versículo 13 diz o seguinte: Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Cerrar os céus é fechar os céus. Diz a palavra que o homem, ele não pode receber nada se dos céus não lhe for dado. Então aqui Deus está dizendo o seguinte: ó Salomão, se de repente alguém pecar, alguém se afastar de mim, e eu fechar os céus, não haver chuva, se eu enviar gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, e a peste representa doenças, enfermidades, e na realidade, essas coisas aqui do versículo 13, elas são consequências que afetam uma pessoa que ela se afasta de Deus. E ainda mais o povo de Israel, naquela época, eles, infelizmente, muitas vezes abandonavam a Deus por ídolos, por imagens. Então, Deus quer dizer o seguinte: se de repente o povo se ausentar, o povo deixar de adorar a Ele, e se o povo, eles adorassem ídolos, imagens, e se afastasse de Deus, essas coisas iriam acontecer com eles. Os céus seria cerrado, ou seja, fechado, e Deus enviaria os gafanhotos e a peste, a doença entre aquelas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos ver aqui no versículo 14, que Deus vai dar a solução, a direção para Salomão. Ou seja, Salomão, se essas coisas acontecerem, essas consequências atingirem, afetarem o povo, ainda tem solução. O
povo vai ter que fazer algo. E se eles fizerem algo, se eles acatarem essa direção que eu vou dar para você, então vai ter solução para eles e eles vão voltar para mim e eu serei propício para o povo. Mais ou menos isso para você entender. Agora, vamos ver aqui no versículo 14 o que o povo deveria fazer para que Deus fosse favorável, propício para eles, caso eles se afastassem de Deus. E lógico, isso hoje é para nós. Então vamos ver aqui o que o ser humano ele deve fazer para que Deus seja favorável a ele. Então diz o seguinte no versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então aqui há 4 coisas que o ser humano ele deve fazer para chamar a atenção de Deus, para ter comunhão com Deus e para que Deus ele venha trabalhar, operar na vida do ser humano. Então, Deus aqui primeiro ele disse: o meu povo, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então não basta a pessoa dizer: eu sou de Deus, eu sou de Cristo, eu sou um cristão, eu sou evangélico. Não, Deus, ele não quer que a pessoa ela venha apenas falar da boca para fora, mas Deus ele quer ver atitudes da pessoa, atitudes do ser humano. E a primeira coisa aqui é a pessoa se humilhar. Ou seja, a pessoa ela deve reconhecer que ela estava andando em caminhos tortuosos, pedir perdão para Deus, se arrepender. A pessoa ela deve reconhecer a insignificância dela e ela deve reconhecer a grandeza de Deus. Ela deve reconhecer que ela necessita de Deus. E quando a pessoa faz isso, ela está se humilhando, e a humilhação do ser humano, quando o ser humano se humilha, melhor dizendo, diante de Deus, então isso toca o coração de Deus. Deus, ele se agrada de uma pessoa que se humilha diante dele. Então a primeira coisa é a pessoa se humilhar diante do Senhor. Outra coisa, a segunda, e orar. Então, a pessoa, ela deve estar em oração e, na realidade, é através da oração que a pessoa, ela se humilha diante de Deus. Mas é necessário que o ser humano ele passe a ter vida de oração, porque muitas vezes nós temos tempo para conversar com fulano, com ciclano, com e com outro, mas muitas vezes não arrumamos tempo para falar com quem? Com Deus. Então nós devemos reservar um tempo, administrar o nosso tempo, como disse o Senhor Jesus: entra no teu leito, fecha a tua porta,
fale com teu pai no oculto, em secreto, e ele te recompensará. O nosso relacionamento com Deus, eu costumo dizer, isso é bíblico, é mais ou menos como um relacionamento entre um homem e uma mulher. Então, se nós queremos ter comunhão com Deus, nós devemos ter diálogo com Deus. Então, por esse motivo, é necessário, essencial, a oração na vida do cristão, na vida do homem, da mulher de Deus. Terceira coisa, e me buscar. Terceira coisa, e me buscar. Agora, orar. Nós podemos orar em casa, nós podemos orar de repente no serviço, na hora do horário, do seu almoço, de repente. Você pode ir ali no banheiro, realizar a sua oração. Você pode estar orando em pensamentos. A oração, ela pode ser realizada em qualquer local. Agora, a busca, esse me buscar, é a pessoa ir na casa de Deus, é a pessoa, ela ir na igreja, é a pessoa ir no templo. Não tem como, de repente, a pessoa dizer assim, eu não estou indo na igreja, mas estou fazendo a minha oração em casa, porque se ela é filho de Deus, essa pessoa ela vai ter prazer em estar na casa do Senhor. Então a terceira coisa é buscar a Deus, e esse buscar é na igreja, na casa do Senhor. E a quarta coisa, e se converter dos seus maus caminhos. Lembrando que essa solução aqui que Deus está dando é para aqueles que se afastarem ou aqueles que estão afastados da presença de Deus e estão sofrendo o quê? As consequências, no caso. E o que leva a pessoa a se afastar da presença de Deus, justamente ela trilhar os maus caminhos, ela viver a vida de uma forma que não agrada ao Senhor. E aqui, a quarta coisa que Deus está dizendo é que a pessoa, ela deve se converter dos seus maus caminhos. Conversão significa mudança de pensamento e mudança de atitude. Então a pessoa vai largar o mau caminho, ela vai abandonar os vícios, vai abandonar de repente o adultério, a idolatria, ela vai abandonar, no caso, os ídolos, as imagens, ela vai limpar o coração dela, liberar o perdão, enfim, tudo aquilo que a pessoa ela sabe que não agrada a Deus e tem separado ela de Deus. Pois diz a palavra, Isaías, capítulo 59, que a iniquidade faz separação entre o ser humano e Deus. Então a pessoa, ela vai se converter, ou seja, vai mudar de caminho, vai andar no caminho reto, no caminho que agrada ao Senhor. E depois que a pessoa, ela faz essas quatro coisas aqui, que nós acabamos de ver, então Deus vai ouvir, como ele diz aqui, finalzinho do versículo 14, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, ou seja, Deus vai perdoar os pecados dessa pessoa e Deus vai sarar
a terra dela. No caso aqui, Deus estava falando no geral que seria a terra, o povo de Israel. Mas levando isso para o parâmetro espiritual, essa terra, ela representa a nossa vida. E muitas pessoas estão com a sua terra, com a sua vida enferma, muitas vezes, de repente, fisicamente e na maioria das vezes, espiritualmente, na alma. E Deus, ele quer sarar essa terra. Deus, ele quer mudar a sorte, a história da pessoa. Deus quer restituir, restaurar a vida dessa pessoa, mas para que Deus venha sarar a terra dela, é necessário que ela venha realizar, que ela venha fazer essas 4 coisas que nós acabamos de falar, recapitulando: se humilhar, orar, ou seja, ter vida de oração. Terceira coisa, buscar a Deus, e lembrando, esse buscar é na igreja. E quarta coisa, se converter dos seus maus caminhos. Então Deus vai perdoar, Deus vai passar a ouvir as orações dessa pessoa, e Deus vai sarar a terra dessa pessoa, a vida dessa pessoa. Deus vai restaurar a vida dela. E para a gente finalizar, versículo 15, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Olha que importância de estarmos na igreja, na casa do Senhor. Deus está dizendo que os olhos dele estão abertos e os ouvidos dele atentos à oração que se fizer nesse lugar. Esse lugar aqui que Deus estava falando para Salomão é o templo, que hoje para mim, para você, é a igreja, a casa do Senhor. Então, por esse motivo, é necessário, é importante que o cristão, homem, a mulher de Deus, ele venha cultuar na igreja, no templo. Amém? Então, essa é a palavra de hoje. Guarda ela no seu coração, e eu gostaria de realizar uma oração por você. Em nome de Jesus, feche os seus olhos e ore comigo nesse momento. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, entramos na sua presença, Senhor. Meu Pai, nesse momento eu oro por esta pessoa que de repente ela está afastada dos seus caminhos, está afastada da tua casa. Meu Deus, que o Senhor venha libertá-la desse mal que tem aprisionado, que tem afastado. Que o Senhor venha dar forças para ela e ela possa retornar à casa dela, e o Senhor venha sarar a terra dela, a vida dela. Meu Deus, eu oro nesse momento por esse outro, meu Pai, que de repente até está na tua casa, está te buscando, está te adorando, mas se encontra passando uma adversidade em alguma área da vida dela. Visita esta pessoa nesse momento, Pai. Se ela se encontra enferma, cura ela. Meu Deus, faz cair por terra as dores, a doença, a enfermidade, no nome de Jesus. Meu Deus, restaura a prosperidade, restaura, meu Deus, o ânimo, o vigor, abre as portas de serviço para os desempregados, liberta, meu Deus, esse e essa que se encontra nos vícios, Pai.
para a honra, para a glória e louvor de Cristo, meu Deus. Eu declaro a cura, a resposta, a vitória desta pessoa, em nome de Jesus. Você que crê, repita-se comigo: eu recebo a minha resposta, a minha cura, para a honra, para a glória e louvor do Senhor Jesus. Amém. Lembrando, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu joinha, o seu like, escreva os seus comentários e compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente, em nome de Jesus. Forte abraço, paz.